Fala família, tudo bem? Vou deixar mais uma mensagem para vocês hoje. A mensagem foi ministrada no lugar de adoração hoje, enquanto nossa família se reunia, né? Dando continuidade ao projeto, aqueles que estão de longe também, para que tenham acesso a essa mensagem também, tá bom? Eu vou ler lá no capítulo 35 de Jeremias, tá bom? Vamos lá. Se você tiver uma Bíblia aí, já pega e já acompanha também, tá? Para a gente ficar ágil na palavra de Deus. Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes, debaixo da sala de Maazéias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade e da comunidade dos recabitas, e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês, nem seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casa para nossa moradia, nem possuímos vinha, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém, para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim, permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vá dizer aos homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes e, contudo, vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhes diziam que cada um de vocês deveria converter-se de sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim, vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção, nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas eles não me ouviram, chamei-os, mas não me responderam. Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Amém? Até aqui. A palavra do Senhor fala que o Senhor, ele gerou essa situação de propósito para mostrar ao povo de Israel o quanto eles estavam desobedecendo aquilo que o Senhor falou para eles fazer. E você vê um Deus inconformado
porque ele ordenou ao povo dele que fizesse algumas coisas, cumprisse algumas regras essas que é para o bem deles, e eles preferiram então desobedecer ao Senhor, eles preferiram então agir por conta própria. E ele fala aqui, ó, eu falei para vocês, através dos profetas, para vocês se converter do mau caminho de vocês, para vocês pararem de adorar outros deuses, para parar de prestar culto a outros deuses. E ainda assim eles não os fizeram. E o Senhor, ele vem trazer um exemplo aqui, só abrindo um parênteses, que Jonadab, ele não foi um homem perfeito, ele teve seus erros, inclusive ele deu um péssimo conselho a um dos filhos de Davi, né? Ele falou para que ele se deitasse com uma das irmãs dele, da parte de pai e tudo mais. Mas só que depois disso, quando lá em 2 Reis, no capítulo 10, a palavra vai dizer que ele ajudou Jeú a acabar com os profetas de Baal daquela época, e isso agradou o Senhor. Mas aquele povo, eles se privaram de todas as mordomias, se privaram de tudo aquilo que seria natural para eles, né? Fazer casas, plantações e vinhas e tudo mais, e eles se absteram de tudo isso simplesmente porque um dos antepassados deles orientou eles dessa maneira. E o povo de Israel, que era o povo de Deus, eles não estavam obedecendo o Senhor, eles não estavam fazendo o que o Senhor tinha mandado com que eles fizessem. Isso entristeceu muito o coração de Deus, a ponto dele falar, olha, eu falei para vocês, se vocês não obedecessem, algumas coisas iam acontecer. E uma dessas coisas seria ser sitiada pela Babilônia. Né? O Senhor colocou no coração de Nabucodonosor, o rei então da Babilônia, naquele momento, que atacasse Jerusalém e sitiou totalmente, levou consigo algumas pessoas, inclusive o próprio rei daquela época, né? A Bíblia conta que ele foi aprisionado, furaram os olhos dele, só que antes de furar os olhos dele, ainda matou todos os seus filhos na frente dele, sabe? Você vê um sofrimento absurdo, porque eles não obedeceram aquilo que o Senhor falou. Olha, se vocês não mudar tais coisas, vai acontecer um monte de coisas ruins. É Deus falando igual nos dias de hoje, fala, galera, se arruma, obedeçam, as profecias estão se cumprindo, Jesus vai voltar. E as pessoas não estão dando ouvido para aquilo que Deus tem falado. E o Senhor naquela época não foi diferente. Ele falou, olha, vai acontecer tais coisas. E aconteceu, porque o Senhor, ele não é filho do homem para que minta. Então, a palavra do Senhor deixa bem claro o quanto é importante obedecer e não sacrificar. Entende? Quando o Senhor vai dar um exemplo lá daquilo que ele prefere, que é a obediência ao invés de sacrifício, é quando Saul, ele vai contra um povo, os amalequitas, e a Bíblia fala que Samuel falou para ele, olha, não deixa nada vivo, nem animal, nem criança, nem adulto, ninguém, mata tudo e destrói tudo. Ele trouxe o rei cativo e ainda trouxe alguns bichos, e a palavra do Senhor fala que Samuel chegou no acampamento e falou para ele, Saul, tudo bem, Saul? Ele falou bem assim, olha, a gente fez tudo o que o Senhor mandou. Aí a palavra do Senhor fala que, e esse brumido, e esse barulho de boi, de cabra, o que está acontecendo? Ele, os homens quiseram guardar para oferecer ao Senhor. Às vezes a intenção é boa, mas a ordem era outra. Não importa qual é a intenção fazer, o importante é o que o Senhor mandou fazer. De boas intenções o inferno está cheio, essa é a verdade. Tem pessoas que têm trago para dentro da igreja do Senhor um monte de coisas que o Senhor falou para não fazer. Adriano, são coisas inofensivas, são coisas que são pequenas e tudo mais. Como, por exemplo, vou dar um exemplo simples para você. Cantina dentro da igreja. Deus aprova? Eu estou te perguntando. Não aprova. Por quê? A única hora que Jesus ficou realmente irado, que a Bíblia nos ensina lá em Mateus, vai dizer que foi quando ele entrou no templo e viu as pessoas vendendo coisas na frente do pátio do templo. Se Deus falou bem assim, não fazer da casa do meu pai casa de comércio, porque essa é uma casa de oração. Não importa qual é a intenção, se é para reformar a igreja, se é para melhorar alguma coisa, a ordem é não fazer. E as pessoas, elas preferem fazer do jeito delas a obedecer a palavra de Deus. E tantas outras coisas que a gente vê que hoje em dia é muito comum, infelizmente, né? Mas o Senhor, ele quer despertar uma minoria para ter com ele. Sabe, não importa o que as outras pessoas estão fazendo, não importa o que está sendo pregado por aí, o importante é o que a Bíblia diz para você. E a palavra do Senhor fala que tem um monte de profecia que está se cumprindo.
Jesus ele vai voltar a qualquer momento, está bem perto. Os acordos já estão sendo feitos, sabe? Os acordos de paz. A Bíblia fala, quando ouvisse falar de paz, sobrevirá uma grande destruição. Então, se você está atento à palavra de Deus, saiba que muita coisa vai ficar ainda pior, tá? Não estou profetizando coisas ruins de maneira nenhuma, só estou te falando o que a Bíblia diz, tá? Eu não vou te enganar, não. Mas fato é que Jesus ele está às portas, as coisas estão acontecendo, queira você ou não, vai acontecer. Eu só te falo uma coisa, se arrependa hoje. Talvez amanhã você não tenha tempo, sabe? Aquele povo de Israel em Jerusalém naquela época, depois que Babilônia, o rei da Babilônia invadiu aquela terra, sitiou toda ela e pegou muita gente cativa e matou outro tanto, e fez o resto escravo, eles não tinham mais o que fazer, porque já tinha acontecido. Mas Deus avisou. Deus ele não deixa ninguém desavisado. Ele fala o que vai acontecer na palavra dele. A gente não tem que olhar no YouTube, olhar em qualquer rede. Fato é que você tem que olhar na palavra de Deus. O que a Bíblia fala a respeito disso? Sabe? E está se cumprindo. Já que a gente chega na última semana e o Senhor vai vir buscar a noiva dele, mas essa noiva tem que estar adornada, tem que estar apaviada, tem que estar com roupa branca, porque é assim que ele quer a noiva dele. E com a lâmpada acesa e com óleo reserva ainda, viu? Tem que ter um azeite. Vai lá em Mateus 25 que você vai saber do que eu estou falando, tá bom? E eu quis deixar essa mensagem para você, porque o Senhor, ele zela pela palavra dele para cumprir. E mais uma vez eu te falo, ele não vai tomar o culpado por inocente. Que Deus abençoe você, que o Senhor venha falar no seu coração mediante essa palavra, porque quem testifica é ele, tá bom? Que Deus te abençoe, uma boa semana e fica na paz.